E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desconstruir um relatório institucional pesadíssimo da Greeley Research sobre o mercado de ações brasileiro. O tom aqui? Total real política financeira e rigor técnico. Zero espaço para clichês corporativos ou otimismo cego, tá? A gente tem em mãos um modelo quantitativo denso que projeta o Ibovespa para o final do ciclo de 2026. É um estudo que precifica o mercado na unha, através de arbitragem de risco e de uma decomposição estrita de lucros corporativos. Para a gente entender toda essa engenharia de forma clara, a nossa análise vai passar por 5 blocos principais: a meta do índice, o motor de lucros, a ponte de múltiplos, o valuation global e, fechando a conta, a matriz de probabilidades e riscos. Vamos nessa? Começando pelo nosso primeiro bloco com uma visão macro, de cima para baixo. A meta do Ibovespa para 2026, o nosso alvo final. Indo direto aos números, o modelo crava um alvo exato, milimetricamente calculado, 193,629 pontos para o Ibovespa no fim do ano de 2026. E da onde sai isso? De premissas super sólidas. Uma inflação do IPCA ancorada em 4,86% e um PIB real crescendo a 1,85% no período. É um número forte? Com certeza. Mas a gente apresenta ele aqui com total neutralidade, focado nos dados crus e não em narrativas de mercado. E aqui está o pulo do gato dessa tese de investimento. Preste atenção. Esse rally projetado até os quase 194 mil pontos não é uma aposta especulativa ou oba-oba de investidor. O movimento é estritamente earnings-driven, ou seja, guiado pura e simplesmente pelos lucros corporativos. Numa visão bem pragmática e realista de realpolitik, o preço da ação invariavelmente segue a capacidade da empresa de gerar caixa. Não tem mágica. Isso nos leva ao segundo bloco, o motor dessa máquina, que exige uma decomposição profunda do crescimento do lucro por ação, o famoso LPA. O número que vocês precisam fixar aqui é 26,5%. Essa é a projeção de crescimento agregado para os lucros corporativos até o fim de 2026. Isso jogaria o LPA projetado do índice para a marca de 16.985 pontos. Mas, como bons analistas de equity research, a gente não engole só o número consolidado, né? A gente precisa abrir o capô e ver o que faz essa engrenagem girar. E a matemática dessa quebra é fascinante. Esse crescimento robusto de 26,5% não vem de um lugar só. A maior fatia, de 20,1%, é puro crescimento orgânico. O modelo usa uma elasticidade operacional de 3 vezes sobre o PIB nominal para chegar nisso. Isso reflete bem a maturidade do nosso ciclo econômico atual. Agora, sobram 6,4%. Essa fatia menor, mas super importante, vem puramente de eficiência financeira. Mas o que destrava essa eficiência financeira de 6,4%? Simples, um corte direto na nossa taxa básica de juros. O relatório estima que a taxa Selic terminal saia do patamar de 14,5% e caia para 13%. Esse movimento alivia brutalmente o curso da dívida das empresas. Você corta a despesa financeira da companhia e, adivinha? Sobra muito mais lucro líquido na última linha do balanço. Isso é um prato cheio para setores cíclicos e mais alavancados, tipo o varejo e as locadoras de veículos. Motor entendido? Maravilha! Vamos dar a chave para o terceiro bloco e falar de mecânica de precificação, a bridge de múltiplo, ligando o valor intrínseco ao nosso alvo final. Vamos construir essa ponte degrau por degrau para entender como a gente chega no preço. A gente larga de um valor intrínseco estático com o PL, o preço sobre lucro, em 7,78 vezes. Dali, a gente soma o rollover do mercado, que já vai antecipar o crescimento lá de 2027, adicionando 1,17 vezes na conta. Aí, meus amigos, entra o grande trator da tese, o fluxo estrangeiro. Uma entrada estimada de pesados 65 bilhões de reais comprime o prêmio de risco em mais 2,45 vezes. Somando todos esses vetores, a nossa ponte desemboca no múltiplo alvo cravado de 11,4 vezes. Você multiplica esses 11,4x pelo lucro por ação que vimos agora há pouco e tcharam, 193 mil pontos. Agora, a grande pergunta que fica é, no contexto macro global, exigir um múltiplo de 11,4 vezes para o Brasil faz sentido? É justificável? Entramos no quarto bloco, o valuation e o famoso desconto do Brasil. Bora olhar para os fundamentos relativos. O múltiplo forward PE atual do Brasil está na casa de apenas 8 vezes. Pessoal, isso é uma pechincha absurda contra os 13,1 vezes da média dos mercados emergentes e vira um abismo se comparado com os 21,5 vezes do mercado americano. E tem mais, o earnings yield, que é a taxa de retorno dos lucros, bate 12,5% por aqui.
Isso significa que a gente oferece o maior spread de retorno sobre os juros americanos entre todos os grandes emergentes. É essa discrepância escancarada nos fundamentos que justifica na ponta do lápis a atração daqueles 65 bilhões de reais de capital estrangeiro. Para colocar isso de forma ainda mais clara, o Brasil negocia hoje com um desconto massivo de 39% frente ao benchmark dos mercados emergentes. Na ótica fria do investidor institucional, isso é uma assimetria severa de preço que dificilmente dura para sempre. Fica muito claro que o nível de risco brasileiro atual está sim compensando o capital alocado. Mas olha, um framework sênior de análise não é feito só de dias ensolarados e otimismo. A gente precisa quantificar a chance de tudo dar errado, de forma implacável e sem viés. Vamos para o nosso quinto e último bloco, a matriz de probabilidades e riscos do modelo. A distribuição de cenários aqui é bem assimétrica. O nosso cenário base, esse que sustenta a meta lá dos 193 mil pontos, tem 50% de probabilidade de acontecer. O cenário bull, o ultra otimista, é super estreito, só 15% de chance. Agora, muito cuidado aqui. O cenário bear, o pessimista e destrutivo, bate em 35%. É uma probabilidade clínica e muito preocupante que qualquer alocador profissional de capital precisa digerir. Para a gente entender como cada cenário se materializa, existem gatilhos macros super claros. O nosso alvo base de 193 mil pontos exige só a manutenção do arcabouço fiscal e que a Selic chegue naqueles 13%. O cenário bull, que jogaria o índice lá para os 235 mil pontos, precisa de um evento raro, um upgrade da nossa nota de crédito soberana para o patamar BA3. Mas a lupa tem que ficar em cima dos gatilhos do cenário bear. Ele é ativado na hora se a nossa dívida pública rompeu os 88% do PIB ou se a gente sofreu um choque internacional severo, o que afundaria o índice para os 144 mil pontos. E a gente fecha essa análise com aquele tradicional banho de realidade da realpolitik dos mercados financeiros. Esse risco elevado de 35% para o cenário bear é o reflexo direto da ameaça de uma possível recessão global, somada ao impacto devastador que juros gringos altos por muito mais tempo teriam aqui. Isso deixa a gente com uma provocação bem séria. Até que ponto os lucros robustos das nossas empresas e a centrada de fluxo estrangeiro vão conseguir blindar o Ibovespa contra um choque internacional violento que foge do nosso controle? É uma probabilidade estatística considerável de 35% que você precisa colocar na balança. O cenário base é forte, mas o risco lá fora espreita. Qual é a sua aposta?